Após 2 anos depois de ter sido condenado na Itália por um estupro coletivo de uma jovem em 2013 na cidade de Milão, o ex-jogador Robinho pode finalmente começar a cumprir pena pelo crime. A Corte de Cassação de Roma, que é a última instância da justiça italiana, confirmou a condenação do jogador Robinho e do amigo dele, Ricardo Falco, a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo. Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por 9-2 que o ex-jogador Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil. O relator, Francisco Falcão, e mais 8 ministros da Corte votaram nesse sentido. Defender que não se possa executar aqui a pena imposta em processo estrangeiro, portanto, é o mesmo que defender a impunidade do requerido pelo crime praticado. O que não se pode admitir, sob pena de violação dos deveres assumidos pelo Brasil no plano internacional. Na época da sua condenação, o ex-jogador estava no Brasil quando todas as possibilidades de recurso se esgotaram no ano passado, o que levaria à sua prisão. Mas, como ele não estava na Itália e a legislação brasileira não permite a extradição de cidadãos do país, o governo italiano pediu que ele cumprisse sua pena no Brasil. Foi emitido então, em fevereiro de 2023, um pedido de prisão internacional do jogador. Isso significa que, caso saia do Brasil, ele pode ser preso e enviado para a Itália. O governo italiano também solicitou ao Ministério da Justiça brasileiro a homologação da sentença para que a pena fosse cumprida em território nacional. Assinada pelo subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, a manifestação foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça. No documento, o subprocurador defende que transferir a pena da Itália aqui para o país não viola a Constituição e que há decisões que amparam essa possibilidade. O Ministério Público Federal já havia apresentado parecer defendendo a homologação da pena ao dizer que foram cumpridos todos os requisitos legais para que a execução penal de Robinho seja transferida para o Brasil. José Eduardo Rangel de Alckmin, advogado de Robinho, defendia que a Constituição vetava o cumprimento da pena no Brasil. Ou seja, não se pode extraditar cidadão brasileiro para ser julgado. O que é? O que se faz então? É impunidade? Não é. O artigo 7º do Código... A sentença foi confirmada em outras instâncias e deixou de ter possibilidade de recurso em janeiro de 2023, quando foi confirmada definitivamente pela Justiça italiana. Robinho disse nas redes sociais que a Justiça italiana cometeu erros gritantes e gravíssimos no julgamento e negou que tenha havido estupro. Esses mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem com que aconteça inúmeras vezes história de racismo contra inúmeros estrangeiros fora do Brasil, né? Em uma entrevista na Record, o ex-jogador disse que seu caso é totalmente diferente do caso de Daniel Alves, que foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estuprar uma jovem no banheiro de uma boate na Espanha em 2022. Não conheci profundamente o caso do Daniel Alves, que é totalmente diferente do meu. Se eu não me engano, pelo pouco que vi, a vítima foi buscar o seu direito logo após. No meu caso, a mulher que me acusou foi depois de 4 meses procurar justiça. Enfim, eu acho que nós, esportistas, temos que dar exemplo. Então, peço perdão a quem ouviu os áudios ou para quem pode ter sido induzido pela mídia porque só ouviu os áudios e acha que eu sou um monstro, que eu me tornei um criminoso. Eu não sou. O caso de Robinho foi a julgamento pouco tempo depois de outro jogador de futebol brasileiro, de renome internacional, Daniel Alves, ser condenado à prisão por estupro. No entanto, nesta quarta-feira, o Tribunal de Barcelona aceitou a liberação provisória de Daniel Alves, caso ele pague uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões de reais. Ele não poderá ter passaportes, nem o espanhol, nem o passaporte brasileiro. Ou seja, isso significa que ele está proibido de sair do território espanhol. Ele terá também a obrigação de comparecer semanalmente ao tribunal. Ele também tem a proibição de
se aproximar a menos de 1 quilômetro da denunciante, da residência dela, do local de trabalho ou de qualquer outro local que tenha sido frequentado ou que seja frequentado pela vítima. Afinal, o que significa essa decisão do STJ em aceitar que um brasileiro cumpra a pena no Brasil, mesmo sendo condenado em outro país? Qual o recado dado pelo tribunal neste caso? Sobre o assunto, vamos conversar com Carlos Kaufmann, advogado criminalista, professor da PUC São Paulo e sócio do escritório Kaufmann e Soares Advogados. Olá, doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Superior Tribunal de Justiça formou então maioria, doutor, por 9-2 para confirmar a prisão do jogador Robinho em solo brasileiro pelo crime de estupro coletivo que foi cometido na Itália no ano de 2013. Robinho ainda tem o direito a recorrer no próprio STJ e depois ao Supremo Tribunal Federal. Importante a gente lembrar que foram observados apenas aspectos formais da sentença sem reexaminar o caso em si, né, nesse julgamento. Começo te perguntando, doutor, esse julgamento apresenta algum ineditismo na sua visão ou ele está dentro do esperado para casos semelhantes? Eu acho que está dentro do esperado, entendo que está dentro do esperado. Ou seja, é comum sentenças estrangeiras, crimes praticados por brasileiros em outros países, tá? Ainda que processados e julgados em outros países, tá? A sentença estrangeira ela é encaminhada no Brasil, existe um sistema de cooperação jurídica internacional, eu vou tentar traduzir aqui da forma mais simples e clara possível, nos quais alguns países que assinaram tratados cooperam entre si para cumprimento de sentenças, cumprimento de penas, para coleta de provas durante alguma investigação. E neste caso, tendo em vista, inclusive, que o brasileiro não pode ser extraditado para outro país, até porque se fosse alguns outros países, por exemplo, um colombiano pode ser extraditado para cumprir uma pena nos Estados Unidos. O brasileiro nato no Brasil, ele não pode ser extraditado para cumprir pena em outro país. Mas nada impede que o país no qual ele foi processado e condenado remeta o processo para o Brasil, e o Brasil, analisando não mais o mérito, ou seja, não analisa se ele praticou o crime, deixou de praticar. O Brasil analisa requisitos para ver se aquela sentença ela pode ser homologada e executada dentro do Brasil. Então foi o que aconteceu. O Brasil recebeu esta sentença, recebeu cópia do processo, analisou, viu que os requisitos estavam em ordem, homologou e essa sentença vai ser cumprida no Brasil. Importante o senhor explicar isso, porque pode passar a sensação, pelo fato do Robinho ser uma personalidade, uma pessoa famosa, que pela primeira vez a justiça homologa uma pena para ser cumprida no Brasil. Mas não é isso, né? Há já um histórico construído em relação a esse tipo de cooperação, doutor? Sim, eu acho que pela primeira vez em um caso desse ou com uma pessoa dessa, tá? Que já teve tem uma história, tem uma repercussão, mas na verdade isso é muito comum, isso acontece. Quer dizer, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, é o órgão que pela norma interna, pelo regimento, pela Constituição, é encarregado de fazer esta análise, esta avaliação, é o órgão que os processos, só para que se entenda, os processos são encaminhados para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça ele tem duas formas de cooperação internacional. Quando a questão envolve processo, envolve sentença, encaminha para o STJ, ou quando envolve alguma investigação interna, ou ato de investigação que não envolve o judiciário, encaminha para o Ministério Público na Secretaria de Cooperação Internacional. São os dois órgãos que agem em cooperação com estados estrangeiros. E nesse caso, como era um processo, uma sentença que deveria ser homologada, foi encaminhado para o STJ, que analisou, decidiu e vai fazer cumprir a sentença. O Robinho deu uma entrevista no último domingo à TV Record e voltou a reafirmar também em redes sociais que ele tem novas provas do caso que provariam a sua inocência. Claro que isso pode ser só retórica, mas isso tem algum peso do ponto de vista jurídico? O condenado dizer esse tipo de coisa nessa altura do campeonato, doutor? Olha, tecnicamente, esta decisão, o Brasil não pode entrar no mérito da decisão. Poderia, se houvesse uma violação de norma internacional, violação de defesa, por exemplo. A regra do Brasil é que todo acusado tem que ter advogado. Você não pode ter um processo sem a presença de advogado. Se vem se homologar uma sentença no Brasil em um processo no qual não teve a presença de um advogado, então, neste caso,
onde, por exemplo, onde em alguns países, Estados Unidos, você pode fazer a autodefesa. Então, nos Estados Unidos, uma pessoa faz autodefesa. Quando vem para o Brasil, faltou a defesa técnica, que é um requisito obrigatório. Então, o Brasil pode se recusar a homologar aquela sentença. Mas, no caso, não. Quando as regras e requisitos são semelhantes e o Brasil observa isso, então, essas teses de defesa e de mérito, na minha opinião, no meu juízo, não são aplicáveis aqui no Brasil. Ele pode tentar reconstituir ou alterar a decisão lá no juízo processante, com algumas regras, mas não aqui no Brasil. Perfeito. Doutor, a questão diplomática, a relação Brasil-Itália, representa um peso importante num julgamento como esse? Essa é uma questão obrigatória. Você só pode fazer cumprir a sentença no Brasil se houver relação diplomática que permita a extradição. O que significa permitir a extradição? Não que o brasileiro vai ser extraditado, não é isso. Mas se o italiano comete um crime no Brasil, ou comete um crime na Itália, vem para o Brasil, ele está no Brasil, ele é julgado na Itália, ele é processado na Itália, a Itália pode pedir a extradição deste italiano e o Brasil acaba condenando a extradição. Então, quando há esta relação diplomática, o que é obrigatório, é possível, neste caso, então, que se estabeleça o cumprimento de uma sentença nesse sentido, e o cumprimento interno dessa sentença. E essa decisão do STJ dessa quarta-feira, ela também só é possível porque as legislações brasileiras e italianas para casos como o do Robinho, casos de estupro, são semelhantes? Isso é levado em conta também, doutor? O que é levado em conta justamente nessa homologação de sentença é se o crime também é previsto como crime no Brasil, tá? Porque senão o Brasil não homologa, e se a pena está dentro dos limites brasileiros. Por exemplo, se ele fosse condenado a uma pena de 50 anos, o Brasil não homologaria os 50 anos, homologaria no limite da sentença da pena brasileira. Né? Se a conduta praticada não fosse considerada crime no Brasil, o Brasil não homologaria pena de morte. O Brasil jamais homologaria uma pena de morte no Brasil. Então são critérios em que a legislação estrangeira e a brasileira, elas têm que estar em consonância, elas têm que estar da mesma forma, senão não é possível isso. Como se trata de um crime hediondo, o quanto o Robinho deverá cumprir dessa pena em regime fechado, doutor? O que prevê o direito penal? As regras do regime fechado agora, para crime hediondo, eu teria que realmente pegar aqui a legislação, mas as regras elas são mais rigorosas. Se o crime foi praticado após esse enrijecimento das regras, então após o enrijecimento das regras do Brasil, elas vão se aplicar. Se foi antes do enrijecimento dessas regras ficarem mais rigorosas, apliquem-se as regras anteriores para a progressão de regime. Mas porque antes era por um período de 1/3, 1/6 e 1/3, isso foi aumentado, tem vários requisitos agora, e eu confesso que eu teria que pegar a lei, não, porque perfeito. Assim, a lei não fez. Claro, não tem nenhum problema. De qualquer forma, conceitualmente, se encaixa como crime hediondo. Isso é consenso, sim, né? Se encaixa como crime hediondo, e as regras de progressão de regime são aquelas que vigoram no Brasil. Uhum. Ainda que, por exemplo, a Itália fale o seguinte, olha, aqui na Itália, este crime é integralmente cumprido em regime fechado, não, aqui no Brasil ele vai ser cumprido na modalidade de execução penal brasileira. Sobre os recursos, doutor, há diferenças do que a defesa do Robinho pode recorrer agora, seja no próprio STJ ou posteriormente no STF? Sim, nós não estamos falando de apelação de análise de mérito, nós estamos falando de recurso dentro do próprio STJ e recursos dentro do STF. E aí vem uma questão interessante, tá? Nós temos uma regra no Brasil que ninguém pode cumprir pena ou ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória transitada em julgado, tá? E por isso que, no Brasil, enquanto não se encerra o processo com o trânsito em julgado da decisão, ou seja, não cabe mais nenhuma discussão, nenhum recurso sobre aquela decisão, não se inicia o cumprimento de pena. Aqui tem uma situação distinta. Na verdade, já existe uma decisão penal condenatória transitada em julgado na Itália. O mérito não é mais discutido. O STJ, ele homologou a decisão. Cabe recurso dentro do STJ? Sim, cabe recurso. Você pode levar para o STJ uma discussão de mérito, pode entrar com embargo de declaração, enfim, uma série de recursos. Só que estes recursos no STJ, ou até algum recurso para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, eles não possuem o chamado efeito suspensivo. O que significa isso? São recursos que não permitem que a decisão fique suspensa até o julgamento final do recurso. Então, o efeito de uma decisão hoje, certamente vai ser o imediato início do cumprimento da pena. A não ser que, por algum motivo, por alguma circunstância, a defesa consiga, por intermédio de algum habeas corpus, que é
uma medida cautelar distinta, separada, atribuir efeito suspensivo à decisão de hoje até que tenha julgamento do recurso. Então, ele tem que lançar mão desta manifestação, dessa decisão, para poder chegar em alguma situação diferente do início de cumprimento imediato da pena. É importante o senhor explicar isso porque dá um entendimento do porquê os desembargadores hoje já votaram pela prisão imediata do Robinho, né? E tem relação com esse transitado em julgado já na Itália, não é isso? Sim, os ministros do STJ levaram em consideração isso, quer dizer, já há uma decisão condenatória transitada em julgado. E os recursos internos, ou recursos para o STF, não possuem o efeito suspensivo. Isso certamente foi levado em consideração. Perfeito. Para a gente concluir, doutor, como é que o senhor avalia o impacto simbólico desse caso, doutor, desse julgamento? Desculpa, Emanuel, eu não gosto muito de impacto simbólico de julgamentos ou de processos. Eu gosto de processos tratados dentro do sistema do judiciário. Eu não gosto de tratar das repercussões externas. O que eu acho é o seguinte: o direito ele existe para ser cumprido e ser observado em todas as esferas, com todas as regras, de todas as formas, independentemente de quem esteja de um lado, de quem esteja sendo processado, de quem esteja defendendo, de quem esteja acusando ou de quem esteja julgando. É uma regra da impessoalidade. E eu acho que isso deve ser observado. Então, se existe um crime, uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, e essa sentença ela pode ser homologada no Brasil para surtir efeitos, ela tem que ser cumprida independentemente de quem esteja do lado. Você não pode modificar o sistema, alterar da celeridade, dar outros requisitos que não sejam os requisitos jurídicos para o caso concreto. Então, eu agindo como advogado aí há mais de 30 anos, enquanto eu não acreditar que o Poder Judiciário age dessa forma, né, se eu parar de acreditar nisso, eu tenho que perder a esperança. Então, eu acredito que o Poder Judiciário continua agindo desta forma. Mas o que a gente pode dizer é que do ponto de vista técnico, jurídico, legal, a Justiça, esse julgamento correu dentro daquilo que se espera dela, não é isso, doutor? Dentro, na minha opinião, dentro da normalidade, dentro do previsto, seguindo as regras. É um julgamento rápido, até porque não tem uma análise de mérito, é um juízo homologatório, ou seja, vê se preencheram-se os requisitos para serem homologados. Me parece que a decisão não foi unânime, então, lógico, eu não sei os elementos de divergência, isso pode surgir aqui algum questionamento futuro, por que dois deixaram de homologar, mas em tese, o julgamento ele é correto, é perfeito. Excelente, nós ouvimos aqui Carlos Kaufmann, advogado criminalista, professor da PUC São Paulo, sócio do escritório Kaufmann e Soares Advogados, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Emanuel, eu que agradeço, Emanuel. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 21 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.